eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, oh baby. E aí, como é que vocês estão? Tô de volta aqui. Hoje estamos numa garagem um pouco diferente, que mudou. E aí, Mariana? E o que acontece? Eu vim fazer um serviço hoje, vou fazer um serviço hoje que faz tempo que eu tô passando para fazer, porque vai dar bastante trabalho, que é o seguinte: embaixo do carro tem uma barra que segura as barras de torção e ela tá quebrada. Eu preciso tirar essa barra e preciso soldar ela, porque senão o carro vai ficar torto. Não dá, é difícil perceber, mas o carro tá um pouquinho torto pro lado do motorista. Eu preciso fazer serviço. Seria fácil se não fosse o problema que para tirar a barra eu preciso desmontar lá atrás a própria barra, preciso desmontar as duas barras de torção e as bandejas. Então esse vai ser o problema de fazer esse serviço. Mas de qualquer forma tem que ser feito. Vamos em frente. Algum tempo depois, estou embaixo do carro. O carro já está apoiado nos cavaletes e no macaco. Questão de segurança, quanto mais segurança melhor. Quando se trata de mexer embaixo de um carro com 3 toneladas. E aqui, ó, é o motivo de todo o serviço. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, eu não sei se vai ficar claro o suficiente, se vocês vão enxergar bem. Isso aqui, ó, é uma trinca. Esse parafuso aqui, ó, ele controla a altura da barra de torção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a barra de torção. Vocês vão conseguir ver ali, ó, uma barra de torção que vai até lá na frente. Essa barra de torção, a altura dela é controlada aqui. Tá vendo? Ó, dá pra ver que tem duas barras de torção, uma de cada lado. Cada uma vai pra bandeja. É isso que segura o carro. Por incrível que pareça, a S10 usa o mesmo sistema de suspensão que um Fusca. Mas enfim, esse parafuso aqui, ele tá com problema. Quer dizer, ele não tá com problema nenhum. Tem uma quebra, tá vendo? Isso impede que o parafuso fique da altura certa. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que arrancar essa peça toda para soldar. Não seria um grande problema se fosse só para arrancar essa peça. Só que essa peça ela tá com a pressão que é exercida pela própria barra de torção. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ir lá na frente. Eu não sei se eu vou conseguir posicionar a câmera aqui para vocês verem corretamente, mas olha, a barra de torção ela vai dar ali, ó, na bandeja. Cara, eu realmente tá escuro aqui. Eu não sei se eu tô conseguindo passar para vocês, mas ali, ó. Então a barra de torção ela dá na bandeja. Eu vou ter que soltar as bandejas do carro pra gente poder soltar a barra de torção, aí sacar as duas barras e finalmente poder tirar esse negócio aqui que eu vou soldar. Estamos aqui no outro dia do trabalho de preparar a travessa do carro. O que eu fiz até agora? Eu soltei a manga de eixo, soltei a barra de direção e soltei a bandeja. A bandeja está solta. Agora vem a parte difícil. Ali, ó, é onde a bandeja encaixa na barra de torção. Tá vendo? Então o que tem que fazer? Tem que bater pra cá até a bandeja sair. Quando a bandeja sair, a barra fica solta. Aí tá pronto pra gente trabalhar lá embaixo do carro. A notícia chata é que eu só fiz isso de um lado, então eu ainda tenho que fazer toda a desmontagem da manga de eixo do outro. Mais importante por enquanto é soltar a primeira bandeja. O resto a gente vê depois. Vou dar umas pancadas aqui só pra dar uma ideia, ó. Tem que bater aqui até a bandeja sair. Tô aqui de volta um tempo depois. E finalmente eu consegui fazer o serviço que eu tava tentando, que era tirar a bandeja da suspensão. Eu consegui soltar a bandeja da barra de torção. O problema é o seguinte: para soltar ali, ó, acho que dá pra ver a barra de torção, ó, sem a bandeja. O problema é que para soltar a barra de torção ali, eu tive que ir lá embaixo da barra que segura o câmbio, soltar os dois parafusos e arriar a barra, senão a barra de torção não descia o suficiente para sair a bandeja. Então eu vou te falar, viu, o bagulho já dando trabalho. A única vantagem é que aparentemente do lado de lá não vai precisar fazer isso. Mas está dando bem mais trabalho, como sempre, né? Bem mais trabalho do que eu gostaria. Agora eu estou aqui num outro momento da desmontagem
das barras de torção, olha só, tem uma barra de torção ali, ó. E você vê, essa barra de torção é do lado que quebrou. E que eu vou precisar soldar. Ela tá meio pendurada, olha só. Ela não ficou firme que nem a outra. Inclusive isso aqui facilitou para tirar a bandeja. Olha só, tá desmontado a manga de eixo aqui. Aí aqui a gente passa pela Mariana e seu skate. E a gente olha aqui, ó. Agora tem as duas bandejas aqui, ó. Eu já tinha desmontado esse lado. Agora tá com os dois lados desmontados. Agora eu vou lá pra baixo do carro pra gente ver a parte da travessa, né? Ainda não? Sim. Até daqui a pouco. Curta e se inscreva. Um tempo depois, eu tô de volta aqui embaixo do carro. E olha só. Essa aqui é a travessa que eu preciso tirar. Não sei se vai ficar legal. Eu tô numa posição meio esquisita pra filmar. Essa travessa aqui eu preciso tirar. Pra tirar ela, tem uns parafusos aqui, ó. Olha só. Tem um parafuso bem aqui, ó, que deve estar no meio da tela, que você consegue ver que já tá solto. E lá em cima, é tipo de uma bieleta. É um tipo de uma bieleta, olha só. Eu acho que se eu soltar, eu soltei esse parafuso e vou soltar essa bieleta. Aí eu vou conseguir sacar a bieleta pra dentro, soltar ela. Essa travessa vai ficar solta e eu tenho que puxar ela pra trás, porque ela ainda tá ligada nas barras de torção. Olha a barra de torção aqui, ó. Então, agora é terminar de soltar os parafusos das bieletas, tentar soltar as bieletas e depois tentar puxar essa barra pra trás. Aí se tudo correr bem, quando eu voltar, eu já vou estar com isso aqui fora do carro. Tô de volta aqui no trabalho das barras de torção da S10 e tá aqui a criança. Meu, olha o tamanho desse negócio. Eu vou dar uma afastada, dá uma comparada com as rodas e a bandeja da S10. Olha só, aqui tá a S10 e aqui tá. Meu, isso aqui é enorme e pesado. E ele só sai numa peça. Então você tem que desmontar muita coisa, meu. Tive que desmontar escapamento, bandeja, uma parte da suspensão, soltar câmbio, levantar o câmbio no macaquinho. Meu, soltar a travessa do câmbio. Cara, putz, que miséria, que miséria. Isso aqui é um que eu posso chamar de legítimo trabalho de corno, cara. Tem outro nome. Aqui, ó. Então as peças que vão nas pontas. Ali. Aqui, ó. Os parafusos de regulagem. Isso aqui, ó. É um monte de peças já compradas. Aqui tem bieleta, tem batente, tem... Como é que é o nome daquilo? Tem pivô da bandeja. E agora, que isso aqui tá fora, e as bandejas estão fora, eu posso fazer o serviço. Uma coisa agora, que eu vou mostrar, é o que causou todo esse trabalho. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Olha o rasgado. Pode ver que do lado de cá, ó, não tem, ó. Do lado de cá tá legal. Então o que acontece? Esse rasgo na bandeja, ele faz o parafuso de regulagem descer a barra de torção. Vira pro lado, porque já que não tem o parafuso segurando, ela vira pro lado e o carro arreia. Tudo isso aqui é pra soldar aqui. Eu vou soldar e fazer reforço aqui. E eu vou fazer um reforço do lado de cá também. Porque eu, sinceramente, vou falar pra vocês, nunca mais eu quero fazer esse trampo de novo. Nossa, que trabalho infeliz, mano. Mais tarde, depois que tiver limpado tudo, eu volto. Voltamos agora, já é de noite. Eu liguei a luz aqui do quintal. E olha só. Aqui, ó. As barras com o suporte, que tá rasgado, que eu já tinha mostrado. E a bandeja, as bandejas. Não vai dar pra ver muito claramente aqui, que essa câmera não filma muito bem à noite, mas o mais importante é que eu dei uma lavada. Ó, tá a VAP ali, ó. Só que eu não dei. Eu dei uma lavada mais ou menos, porque já tava anoitecendo, aqui tá frio, não tô enxergando direito. Então, tô deixando amanhã. Eu vou lavar corretamente isso aqui e tem que começar a preparar, porque eu preciso trocar os pivô aqui da bandeja. Preciso começar a preparar para soldar aqui, separar material, então tem muita coisa para fazer ainda. Fala pra você, trabalhinho embaçado esse, viu? E ainda vou ter que comprar as peças, tem as peças que eu vou ter que comprar porque eu tive que tirar o escapamento do carro. Então agora eu vou precisar de junta de escapamento e vou precisar de coxim de escapamento do carro.
Mas isso aí eu vou procurar depois. Bom, agora depois eu volto aí com a próxima etapa do serviço. Eu tô aqui no outro dia e agora, para minha surpresa, eu descobri que a barra sai. Ela solta aqui embaixo, ó. Ela solta e aí você consegue, ó. Ela sai. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E aí você consegue tirar e desmontar ela do suporte. Aqui, ó. Você consegue desmontar a barra. Se eu soubesse disso, eu tinha tido metade do trabalho. Mas não tinha um cara que desmontou e filmou isso no YouTube. Ninguém sabe falar nada a respeito. Então, tive um baita trabalho de desmontar o escapamento, desmontar uma parte das barras do câmbio à toa, porque não precisava. Valeu, viu? Obrigado a todos os envolvidos. Agora, algum tempo depois, eu consegui desentortar aqui, ó. Desentortei e aproximei o máximo possível. O resto aqui tem que preencher na solda. Não tem muito o que fazer. Eu não vou conseguir aproximar mais essa parte. Não tem mais nada que dê pra fazer. É o mais alinhado que dá. Então agora é começar a preparar tudo pra soldar. Tô voltando agora. E olha só, pra mostrar pra vocês. Bom, a barra tá aqui. Eu já lavei ela e já arrumei. Aqui, ó, eu alinhei o que eu pude antes de soldar. Mas eu queria mostrar mais uma coisa que eu achei. Essa aqui é a bandeja. Essa aqui é a bandeja do lado esquerdo, ou seja, o lado que tava com problema. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar bem pra vocês verem. Olha aqui, ó. Uma trinca na bandeja, ó. Por sorte, eu já vou pegar pra soldar. Então já vou soldar isso aqui também. E eu vou trocar o pivô, que já tá comprado. Mas olha só, sabe por que tem essa trinca aqui? Porque como a suspensão tava torta, ela ficava dando batente. E tava sem o batente, ele tava dando ferro com ferro. E uma hora acaba trincando aqui, por causa do esforço. Só pra você ver. Por isso que não se deve andar com o carro todo torto. Agora, eu tô aqui já na parte de trás do carro, na garagem. Temos o gato, olá gato. E o que acontece? Eu preciso passar aqui. Olha só, a máquina de solda tá aqui, já tá pronta. Já tá com o eletrodo, tudo pronto. E aqui, ó, já deixei tudo pronto. Agora é ligar a máquina, dar uns pontos de solda. Aqui, ó, coloquei um prego. Se você olhar, você vai ver que tem um prego no meio de aço, que é pra fechar essa baita vão aí. Agora eu vou começar a soldar. Eu acho que eu não vou filmar eu soldando, porque, pô, já filmei várias vezes em outros vídeos e tal, não tem nenhuma necessidade. Só vou fazer a solda mesmo. Eu tô aqui outro dia, aqui na garagem. As peças estão aqui, tudo limpinho e tal. E aqui, ó, tinha acontecido uma tragédia aqui, um tempo atrás, que tinha caído um parafuso dentro do chassi. Quem já tirou peça de estrutural de AC10 sabe que os parafusos passam por dentro do chassi. Dependendo do vacilo que você der, ele cai dentro do chassi. Aí o que acontece? Eu meti a mão no bolso e comprei esta ferramenta aqui, ó, que é um ímã da Wonder, ó, de boa qualidade. Ela tem um ímã bem forte e ela é bem flexível. Eu já tinha algumas ferramentas desse tipo, porque eu acho elas muito úteis, né? Quer ver? Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Eu tenho aqui, ó. Eu já tinha ímã desse tipo. Esse aqui é um ímã caneta, ó. Só que ele é fraquinho e também ele não é flexível. E eu tinha um outro ímã flexível barato. Agora eu comprei esse aqui. Honestamente, não foi barato essa ferramenta, mas valeu cada centavo, cara. Eu consegui enfiar isso dentro do chassi do carro e puxar o parafuso. Vou mostrar pra vocês o parafuso. Esse aqui, ó. Esse parafuso. Eu consegui pescar ele dentro do chassi do carro. Esses aqui, ó, são os suportes da travessa ali. Essa travessa, embora a solda tenha dado muito certo, aqui, ó, já está soldado, olha só. Embora a minha solda tenha dado muito certo, eu achei uma no Mercado Livre para comprar por um precinho muito bom. Então provavelmente, tá longe, tem que buscar longe, mas provavelmente eu vou comprar uma outra. Porque embora essa aqui tenha ficado muito boa, reformada,
é melhor eu pegar uma que nunca trincou, que aí eu não vou ter nenhum problema, né? Vou ter certeza que vai estar tudo certo. Uma outra coisa interessante aqui é aqui, ó, a bandeja. Olha só, a bandeja tá aqui. Ela tá, como vocês podem ver, sem o pivô. Mas por quê? Porque aqui estão os pivôs, ó. Eu tenho dois pivôs inferiores e um pivô superior aqui. Os pivôs inferiores eu vou colocar nas bandejas que estão soltas. Nessa aqui eu já vou colocar já já. E o superior, depois que eu já tiver montado as bandejas de baixo, eu vou trocar um deles, que tá com problema. Aí vai ficar tudo firme. E por enquanto é isso aí. Eu tô aqui de volta na garagem. O que acontece? Aqui tá a bandeja agora. E aqui, ó, comprei ó, uns pivôs. Esses pivôs são de baixo, né? E esse aqui é um pivô de cima. Esse aqui é a tampinha do pivô que vem. Esse é o pivô para a parte de cima. Esses aqui são dois que para pôr embaixo na bandeja. E esse aqui, ó, comprei ele novinho na caixa. E ele já vem com os parafusos e vem com a cupilha também. Agora eu vou colocar na bandeja. E aí já deixar as duas bandejas prontas para quando for pôr de volta no carro. Watch me let you right back in. I'm crazy for you now, you're so beautiful. It's like I'm floating on a wave. You take me up and down and break, but I'm crazy. Agora, passou um tempinho já, eu peguei uma catraca aqui e já montei. A bandeja ficou bom, né? Só que não. Cara, eu montei pro lado contrário. Não é pra cá, é pra cá. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Centros esportivos por toda a cidade. Na escola tem exibições. Crianças a 14 anos podem. Agora toca, eu vou desmontar e vou inverter. Eu olhei na outra bandeja e eu vi que isso aqui ele passava pra baixo. Só que nem me ocorreu que o pino era pra cima. Eu tô acostumado com bandeja de AP, que o pino vai pra cima, mas acontece que nessa aqui o pino vai pra baixo. Bom, toca desmontar. A primeira bandeja já tá pronta. Eu já coloquei o pivô. Agora essa aqui é a segunda bandeja. Ó, nessa aqui você consegue ver que o pivô tá no lugar ainda, ó. O antigo. Tá vendo? Olha, pra ser sincero, ele até que não tava ruim, ó. Ele até que tava firme. Mas já que era pra trocar, aproveitei e troquei os dois. Que é assim, ó. Ele ainda dá pra mexer com a mão e tal. Podia ser melhor, então eu já resolvi colocar um pivô novo. Aqui, a outra eu já tinha tirado o pivô porque eu soldei. Eu fiz uma solda. Aqui, agora essa aqui, não, eu já vou tirar um e colocar o outro. Eu não vou filmar porque eu já filmei o primeiro. E não tem muito segredo não. É só o idiota aqui não colocar de cabeça pra baixo, tá mais que bom. Bom, estamos aqui no outro dia. E o que aconteceu? Eu comprei uma travessa usada. Fui buscar agora lá em Santana, longe pra caramba, 30 km daqui. Mas por que eu comprei a travessa? Apesar de eu ter soldado, e essa aqui é a que estava no carro, apesar de eu ter soldado ela e ter ficado muito bom, a verdade é que melhor que uma travessa soldada é uma travessa que nunca quebrou. Então eu vou usar essa travessa aqui agora. Vou limpar ela, você pode ver que ela tá sujinha. Vou limpar até ela ficar bonita que nem a outra. E vou preparar. Eu também gostei que ela veio com umas bieletas. Embora as borrachas não estejam a coisa mais linda do mundo, as bieletas estão em muito bom estado. E eu vou aproveitar. O que eu vou fazer? Eu vou usar as borrachas dessa aqui nas bieletas dessa, para ter o máximo de aproveitamento. O bom é que agora, a partir do momento que eu terminar a limpeza dessas peças aqui, é só remontar o carro. Aí quando eu tiver terminado de limpar, eu volto. Agora aqui na garagem, tá aqui a peça que eu fui buscar. Eu já limpei ela, tá lavadinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a limpeza dela, vou limpar um pouquinho mais e vou trocar essas borrachas. Que eu percebi, ó, o lado de cá tá com a borracha improvisada que não tá certo. E o lado de lá tem uma borracha meio nada a ver também, não sei se vai dar pra ver. E essa borracha em tudo tá trincada. Mas as peças da minha travessa antiga estão com as borrachas muito boas, que ainda dá pra aproveitar.
Então qual que é o meu plano? Essas borrachas nessas bieletas. Aí fica tudo perfeito para eu montar. Algum tempo depois, eu já tô com a peça praticamente pronta aqui, ó. Ó, eu peguei as bieletas, juntei com as antigas, escolhi as melhores borrachas, as melhores, tudo que tava de melhor aqui. As borrachas, as arruelas e tal, eu juntei tudo aqui. Então eu tô com as borrachas mais inteiras, com as arruelas mais inteiras também, coloquei parafuso duplo. E depois de acertar as bieletas no lugar, eu dei uma pintada, ó, pintei uma passadinha de mão só de tinta desse lado aqui, depois eu vou passar do outro, uma tinta preto fosco, que é só para tirar aquela aparência de ferrugem. Aí depois que essa tinta secar, eu já vou estar pronto para começar os procedimentos para colocar no carro. Eu já coloquei lá embaixo a travessa. Agora essa aqui é a barra de torção, ó. A barra de torção, ela tá marcada, ó, que tá escrito direita. E ali, ó, aquela fita é para eu saber a posição do encaixe, que isso aqui é encaixado. Então agora o que eu vou fazer? Eu preciso subir essa barra aqui pro carro, para depois colocá-la lá na travessa. É isso que eu vou fazer agora. Estamos aqui agora em outro momento. Já tô com quase tudo apertado aqui. Ó, os pivôs novos e tal. A barra de torção já tá no lugar. As bandejas. Tá tudo apertado. Já apertei os parafusos do pivô, parafuso da bandeja, parafuso do amortecedor. Agora eu tenho que colocar a bieleta. O que é problema, porque é o seguinte. Olha só. Essa bieleta, ela é de poliuretano. E ela é bem difícil de colocar. A bieleta normal já é um pouco chata de colocar. Imagina essa aqui. Agora eu tô bolando alguma coisa aí pra tentar colocar essa bieleta no lugar. Aí depois tem que botar o carro no chão pra ver se deu pé, né? Um tempo depois estamos de volta aqui no trabalho. E essas aqui, ó, são os batentes de suspensão. Ó, tem dois batentes. Inclusive um já tá com parafuso e tal. Eu já tirei lá e eu vou... Esse aqui é o que tava lá, ó. Eu gravar resolve passar o carro do churro, passa o carro da reciclagem, passa trio elétrico, passa tudo. É sempre assim. Esse aqui são os batentes de suspensão. Esse aqui é o que tava lá, ó, sem borracha, sem nada. Esse aqui é o batente, ó. Você pode ver que a ponta dele aqui, ó, ela tá meio lisa. Por quê? Dá porrada na bandeja. Porque a suspensão tava muito baixa e dava no batente. Esse é o batente que eu vou colocar lá. E esse aqui é o batente que eu vou colocar do outro lado. Isso aqui, lado esquerdo, lado direito. O lado do motorista, lado do passageiro. Aqui, ó, já tá com a chapinha dele, que eu limpei e tal. Parafuso também, a porca que eu limpei. Tá prontinho pra encaixar. Agora eu vou dar uma limpada lá e pôr de volta. Eu não sei. Putz, suspensão torta, batente quebrado. Putz, grila, viu? E deu uma pequena empenada na bandeja, que eu espero que não venha a causar problemas depois. Mas deu uma empenadinha na bandeja. Mas enfim, isso aí depois a gente vai ver. Mas por enquanto, o negócio é ir montando. Eu vou colocar esse batente de volta. É uma das últimas coisas, porque eu já coloquei as bieletas. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Ó, tá colocadas as bieletas já no lugar. Eu apertei todos os parafusos, apertei os pivôs novos. Já apertei o amortecedor. Agora só falta a barra de direção, que vai aqui, né, a barra de direção que vai bem aqui, e os batentes que vão aqui atrás, ó. Não dá, bem aqui, ó. Você precisa levantar a suspensão para acessar o batente. O macaco tá lá do outro lado, na outra suspensão. É ali que eu vou colocar. Quer ver? Deixa eu passar pro outro lado do carro. Olha só. Aqui, ó. Vai bem aqui, ó, o batente. Ele fica aqui e bate ali na bandeja. Então eu vou encaixar de volta o batente aqui, ó, um parafuso 15, né, dar mais uma limpadinha aqui, encaixar o batente e torcer para dar tudo certo. Eu terminei de montar o carro, já coloquei as rodas, coloquei o carro no chão, inclusive a capa que eu uso para proteger aqui do sol, porque bate muito sol aqui, já está no lugar. E agora o que falta é testar o carro, só que eu não vou testar o carro ainda hoje, porque hoje eu tenho que trabalhar e tal. Se o carro der algum problema na rua, não dá tempo depois de eu resolver e ir para o trabalho.
Então, eu vou deixar para testar o carro um outro dia. Bom, eu tô de volta aqui agora. Eu já tinha terminado de montar o carro, agora já se passaram alguns dias. Eu já andei com o carro mais de uma vez. Não filmei porque não tinha nada, era eu andando com o carro. Porque não tinha uma coisa a mais para acontecer aqui. Ou o carro andava, ou o carro arriava. Então, desse ponto de vista aí, não tinha muito o que ser feito, então era só andar com o carro mesmo. Eu já andei com o carro tá bom. Vocês podem ver, aqui ó, 4 dedos aqui. Quatro dedos aqui. A altura da suspensão tá boa, o carro tá correto, tá na posição certa que ele deveria estar. Tá macio de andar. Eu ouvi um barulhinho quando você passa na lombada, eu ouvi um barulhinho aqui na frente, que eu suponho que seja estabilizadora, porque eu não troquei as borrachas, eu troquei só as pontas, coloquei as bieletas. Então pode ser que seja ali as barras, mas eu achei que não compensava mexer. A estabilidade do carro tá boa, o carro tá andando bem. E eu acho que pelo menos essa parte de suspensão tá pronta. Agora eu posso começar a pensar na caixa de direção que tá vazando pra caramba. E é isso aí, eu vou encerrar o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se quiser deixar um like, agradeço muito. Se é a primeira vez que você vem, assista mais uns vídeos aí. Quem sabe se não se convence a se inscrever no canal. Um grande abraço e fui! So if you wanna shoot far away,